Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você estiver caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem, você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a vencer o duelo contra o corretor e tirar o seu mais 900 na redação do Enem. Mais uma redação aqui do nosso projetinho maravilhoso 100 em 100 redações nos 100 dias prévios ao Enem 2022, 100 temas diferentes. Projeto que teve início no dia 3 de agosto e vai ser concluído lá no dia 12 de novembro, também conhecido como a véspera do Enem 2022. No dia 13 de novembro, nós finalmente vamos descobrir qual o tema da redação do Enem desse ano. Até lá, a gente vai tentando, tentando, tentando por aqui. Mais um teminha que está sempre em voga, está sempre aí na pauta, sempre pode ser, que talvez, quiçá, vamos ver, sei lá, mas é bom estar preparado, né, gente? É uma problemática no eixo de saúde que nós temos na nossa sociedade, não só no Brasil, mas como no mundo. O número de obesos está crescendo. Só fazendo um adendo aqui muito importante, desculpa ser chato ficar enrolando, mas não vamos confundir preocupação com obesidade com gordofobia, tá? São duas coisas bem distintas. Quando a gente fala de obesidade, quando a gente fala da obesidade como uma problemática, a gente está falando dos riscos de saúde que a questão do sobrepeso acaba oferecendo, né? Você estar acima do peso pode oferecer riscos à sua saúde, mas nós não estamos falando que ser gordo é um problema porque é questão estética. Só para separar aqui, obesidade a gente está falando de saúde, gordofobia a gente está falando de preconceito estético. Então são duas coisas bem diferentes, beleza? Só queria fazer esse parênteses aqui. Então a redação aqui, para quem jogava bingo, a redação Dois Patinhos na Lagoa, estamos bem longe ainda do final. Significa que você ainda tem bastante tempo para ficar fera em redação. Para quem já está acompanhando, sabe, acredito que já está esperto aí nas legendas, mas caso tenha alguém chegando aqui agora acompanhando essa redação, a primeira redação desse projeto, sempre vão ter as legendinhas ali com as cores para você identificar o que é cada coisa no parágrafo. O parágrafo de introdução eu sempre gosto de dizer que tem 3 itens basilares para você ter um bom parágrafo de introdução. Iniciar com um bom repertório sociocultural, contextualizar e apresentar uma tese, tá bom? Vamos ver como que eu iniciei a minha redação sobre obesidade no Brasil. O artigo 196 da Carta Magna de 1988 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos. Sempre é bom lembrar, a Constituição Federal, ela nos dá repertório sociocultural para praticamente todos os temas. Muitas problematizações, quando a gente fala de saúde, educação, segurança, meio ambiente, tem um artigozinho lá bacana na Constituição que a gente pode buscar. Logo, se você gosta de usar, se você tem facilidade para decorar artigos, você já é quase um advogado constitucional, fique aí bem à vontade para usar, porque pode, a legislação, Constituição, são ótimos repertórios socioculturais, e obviamente eu já usei aqui, porque eu não sou besta nem nada, estamos falando de saúde, já coloquei logo o artigo bonitão lá. Agora eu vou contextualizar. No entanto, o que se observa na prática no Brasil é um cenário deveras destoante do texto constitucional, haja vista que 96 milhões de cidadãos tupiniquins estão acima do peso, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde. Coloquei lá o nosso país, Alice no País das Maravilhas, que é a Constituição, que a gente sabe que lá tá, que a gente tem direito à moradia, saúde, segurança, mas na realidade não é nada disso. Fiz esse contraponto, pus meu repertório e já coloquei, ó, no entanto, a nossa realidade não tem nada a ver com esse artigo aí da Constituição. Agora eu vou apresentar minha tese. Dessa forma, tal realidade provém do forte marketing das poderosas empresas do segmento, argumento 1,
e da falta de educação alimentar, oriunda da letargia estatal e do silenciamento mediático. Argumento 2 vai lá para o D2, certinho? Marketing e falta de educação alimentar, fortalecida pela letargia estatal e silenciamento midiático. Então a introdução está prontinha, a gente pode partir para o D1, certo? No desenvolvimento, só recordando, 4 itens basilares para a gente fazer um ótimo desenvolvimento: tópico frasal, repertório, elaboração e conclusão. O tópico frasal é aquela pincelada de leves do que você vai falar no seu parágrafo por completo. Primeiramente, destaca-se ser praticamente impossível no Brasil conter as campanhas publicitárias do ramo alimentício. Haja vista que as maiores companhias desse setor dispõem de vultosas fortunas para corromper os governantes, dado que os donos da JBS pagaram propina a membros do Poder Executivo e do Legislativo com o fito de obterem vantagens empresariais e viabilizarem negócios que os transformaram no maior grupo privado do país e a maior companhia de carne do mundo. Daqui não é achismo, tá, gente? Daqui é fato. Foi constatada essa bagunça toda aí. Tudo que eu falei aqui está documentado. A polícia fez esse levantamento e os donos da JBS realmente pagaram propinas lá para membros do Poder Executivo e membros do Poder Legislativo com essa finalidade, ter vantagens empresariais, e acabaram viabilizando esses negócios que transformaram o grupo, primeiramente, no maior grupo privado do país. Quando você fala de qualquer segmento, o maior grupo privado do país hoje é a JBS, e, por conseguinte, também a maior companhia de carne do mundo. No mundo todo, a maior companhia de carne é aqui do Brasil, JBS, e isso foi feito, infelizmente, com mais um caso de corrupção. Diante disso, esse grande capital possibilita ações que se apresentam como benéficas ao público, mas somente atendem aos interesses privados de potencialização dos lucros. Desse modo, surgem estratégias como a do Burger King Brasil, a qual anunciou uma doação de R$ 1 milhão ao Sistema Único de Saúde. Sistema Único esse, o famoso SUS, que gasta cerca de 350 milhões por ano com pacientes obesos. Isto é, a contribuição foi ínfima frente aos gastos causados aos cofres públicos pelos produtos vendidos por ela. Olha que loucura. Você tem empresas pagando para ter vantagem. E você tem empresas que usam o marketing para fazer com que a gente vá lá comer naquele lugar. Só que o fato de a gente comer a comida deles, porque aqui, lógico que você vai falar para mim, poxa, Igor, mas aí você tá sendo meio injusto. Esses 350 milhões não são gastos só por causa do Burger King. Obviamente que não são gastos só por causa do Burger King. Tem o McDonald's, né? Tem o Habib's, tem o Girafas, tem tudo mais. Mas pensa bem, quanto que o Burger King não lucra por ano? Só aqui no Brasil. E é lógico que os produtos de lá, quando a gente fala de alimentação, tá, eu não sou médico, não sou nutricionista, mas leio muito sobre o assunto, me informo bastante e não tem muito segredo. Essa comida de fast food, ela não é benéfica para a saúde. Quando a gente fala numa vida longeva, numa vida qualitativa, você sabe que se você comer muito, mas não vou comer nunca, eu gosto. Lógico que não. Tem alguns coaches de saúde que eu acompanho muito na internet que falam: se você conseguir manter ali um 80-20, ou seja, de cada 10 refeições, você fizer 8 refeições bacana e duas mais ou menos para ruim, dá para manter. Poxa, de segunda a sexta eu vou ser regradíssimo. Eu vou ser perfeito. Eu não vou comer uma bala. E sábado e domingo eu vou lá com meu namorado, com a minha namorada na Burger King. No domingo eu vou com a família na churrascaria. Dá para tocar assim. O que não dá é para a gente comer só isso. Só que o que que eles colocam? Promoção da segunda, da terça, da quarta, da quinta, Subway, por exemplo, tem lá cada lanche um dia é mais barato para te instigar a comer todo dia.
E aí que está o problema. E quando ela vai lá e faz uma doação de R$ 1 milhão, perto do que ela fatura e perto do que o SUS gasta com pacientes que ganham peso graças a esses produtos, você acaba transformando o vilão em mocinho. Essa é a minha humilde e singela opinião. E a gente está aqui para apresentar nosso ponto de vista quando a gente faz nossa redação, certo? Aí vamos para o D2, porque o D1 já está completo. E aí eu venho com uma ideia de sequência. Consequentemente, empresas que vendem comida prejudicial à saúde passam a ser vistas como humanitárias pelo povo sem as devidas informações. Conforme o filósofo Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, todo homem toma os limites de seu campo de visão como os limites do mundo. Dentro desse contexto, a omissão da mídia e a inação do Ministério da Saúde acerca dessa problemática impedem que os cidadãos sejam alertados dos males que os alimentos ultraprocessados causam em seus corpos, o que tem por corolário o consumo desenfreado, que aumenta os retornos financeiros da indústria e diminui os anos de vida da população. Dessa maneira, não são veiculados estudos relevantes, feito da revista científica Preventing Chronic Disease, que aponta em torno de 168 mil óbitos tupiniquins devido à obesidade, quase o triplo da quantidade de mortos pela violência urbana, a qual é abordada por horas nos jornais diariamente. Vamos por partes. O que acontece? Você vai lá e noticia que a Burger King está doando R$ 1 milhão ao SUS. Qual que é a nossa visão? Como leigos, como pessoas que não têm as devidas informações. Poxa, que empresa, além de fazer os melhores lanches do mundo, que eu nunca comi em nenhum lugar melhor que Burger King, eu sou BK Futebol Clube, ela ainda é humanitária. Olha que empresa. Agora eu vou comer lá com mais gosto ainda. Se eu estava indo 3 vezes na semana, agora eu vou cinco. Só porque ela é uma empresa que pensa na saúde do brasileiro. Ela está lá investindo, está lá doando no SUS, pro SUS. E aí a mídia, que ganha muito dinheiro sendo patrocinada pelo BK, fica quietinha. E aí essa mídia e essas pessoas que vão lá e dão propina para membro do executivo, do legislativo, o que que acontece? O Ministério da Saúde também fica aqui, ó, boquinha de siri, né? Quietinho ali na dele e vou fingindo que não faz igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Toca para um lado e vira o rosto pro outro. E quem que acaba norteando muito a nossa vida, nossos pensamentos? O Estado e a mídia. Ainda hoje que se tem a internet, redes sociais, mas o Estado e a mídia estão por ali. Se a mídia não fala nada, se ela não veicula, por exemplo, estudos importantes como esse que eu apontei, e o Ministério da Saúde também não faz campanhas, não se movimenta para nos alertar, ó, galera, quer dizer assim, ficar comendo muito aí no BK, é ultraprocessado, é meio complicado, viu? Não dá para ser assim. Aí o cidadão pensa o quê? A gente, né? Os nobres brasileiros. A gente pensa que tá tudo bem, ninguém tá falando nada, não estão me alertando, não estão me educando. O que que o Schopenhauer falou? Os limites do mundo para uma pessoa, eles vão ser tomados pelo limite do seu campo de visão. Ou seja, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu vivencio, é o que eu vou tomar como verdade. Até a questão, por exemplo, de política, né? O que chega para mim é o que eu vou entender, é o que vai formar a minha visão. Se eu sou formado por pessoas da direita, eu vou ter uma visão mais direita. Se eu for formado por pessoas de esquerda, mais de esquerda. Enfim, em questão de saúde, questão de informações, é a mesma coisa. Se ninguém me falar que comer muitas vezes no BK faz mal, e olha eu aqui perdendo mais uma possibilidade de patrocínio, se ninguém me falar que comer muito lá faz mal, como que eu vou saber? Percebe como que é esse mecanismo? Está tudo ligado. É o dinheiro da empresa, a mídia fica quieta, os membros do governo, do executivo, do legislativo não fazem nada, e aí você deixa a, a população à deriva. Está lá no mar à deriva, e aí vão jogando um lanche aqui, um refrigerante ali, uma sobremesa ali, e a gente vai ganhando muito peso. Só que aqui está o problema, ó.
168 mil óbitos anualmente, quase o triplo da quantidade de mortes pela violência urbana. Agora, se a gente tem o Datena, se a gente tem o Luiz Bates, a gente tem um monte de programa aí, Siqueira, para falar da violência, para falar do sequestro, do assalto, do homicídio, por que que não se tem a mesma quantidade de programas falando desses problemas de saúde? E outra, se morre quase 3 vezes mais pessoas pela questão da obesidade do que pela questão da violência, porque não se tem 3 vezes mais programas. Se você tem um Datena que tem 2 horas na televisão, 3 horas, eu nem sei, porque eu não acompanho, mas sei que o programa é longo, Cidade Alerta também é um programa longo. Se você dá 2, 3 horas para esses caras falarem sobre violência, que deve ser falado, tá? Não estou falando que não deve existir nada em relação à violência, a gente precisa saber o contexto que a gente está inserido, os perigos que se é estar na rua hoje em dia, principalmente nas grandes capitais. Mas, poxa, você tem 2, 3 horas de programa falando de violência e a violência mata um terço do que mata a obesidade, por que que nós não estamos falando de obesidade? Por que que não tem 5, 6 horas de programas também falando, gente, comam bem, comam vegetais, comam frutas, comam legumes, não fiquem comendo fast food? Tudo isso, na minha humilde e singela opinião, pelo interesse do quê? Da grana, muito dinheiro envolvido. Mas nós sabemos que o mais importante, o mais importante não, né? O parágrafo mais importante dentro da sua redação, muitas vezes vai acabar sendo a conclusão, porque ali tem muito ponto que o corretor pode tirar seu e tem muito ponto que você pode somar na sua nota, lá na conclusão. Logo, você vai fazer uma bela de uma introdução, um D1 e um D2 bacana, você vai cumprir todos os requisitos, todos os itens que eu coloquei, mas é agora na conclusão que você tem que fazer o capricho do caprichado, caprichado do capricho, para você conseguir garantir todos os pontos que estão aqui. Vamos lá, tem todos os elementos ali embaixo. Você que está estudando para o Enem, não, acredito que você não está aqui caindo aqui à toa. Você sabe que tem intervenção, tem os 5 elementos. Então, já estou partindo aqui do princípio que você já está bem avançado em relação a, pelo menos, a estrutura da redação. Vamos retomar o tema primeiro antes de meter o bedelho onde a gente foi chamado. Dessart, diante do exposto, infere-se que é difícil sanar o problema da obesidade no país pela força econômica do segmento alimentício. Já estou observando aqui o que eu disse lá. É quase impossível frear as campanhas publicitárias, então é muito difícil de sanar esse problema. E aí que você vai ver na minha intervenção que eu já até abandonei o Estado, porque, na minha opinião, não é confiável para essa pauta. Portanto, cabe à sociedade civil, que aqui é o meu agente, se organizar-se. Qual que é a ação que eu estou colocando? Para a gente, nós como cidadãos, de alguma forma a gente tem que se organizar. Como que isso vai ser feito? Através de organizações não governamentais, as famosas ONGs, jornalistas independentes, cientistas e médicos engajados. Médicos engajados, hein, gente? Observado aqui, engajados. Tudo isso para quê? Tá bom, Igor. A gente vai se organizar, vai ter ONG, vai ter jornalista independente, cientista e médico, para quê? Com o intuito de difundir as informações sobre o tema nas redes sociais e municípios. Eu coloquei aqui municípios porque muita gente hoje em dia ainda não tem acesso às redes sociais, mas come, né? Todo mundo não, né? Infelizmente a gente vive num país que milhões de pessoas estão passando fome atualmente em virtude das crises, da desigualdade social e assim por diante. Mas eu fiz questão de observar aqui, nas redes sociais e municípios, para ter essa divulgação digital, mas também ter aquele boca a boca, ter aquela coisa presencial para chegar nas pessoas que não estão com acesso ao YouTube e às outras redes sociais. Além de exigir dos legisladores leis que eduquem e protejam os cidadãos acerca da questão alimentar. Já que eles não vão fazer por conta própria, vamos exigir deles essas leis que tenham esse intuito de educar e proteger os cidadãos sobre a questão alimentar. Ao mesmo tempo que você está educando, está falando como deve ser a alimentação das pessoas,
você está protegendo, pois se a obesidade que advém da má educação alimentar ou da falta de educação alimentar, se a obesidade mata, quando você educa para que a pessoa não se torne obesa, você tende a diminuir aquele número de 168 mil óbitos anuais. Beleza? 4 elementos completos. Agora eu vou para o detalhamento. Mais uma vez, um detalhamento da finalidade. Logo, se você difundir informações sobre o tema, exigir dos legisladores, leis que eduquem e protejam, aí eu vou fazer um link, como eu sempre digo, aquela referência lá do primeiro. Comecei citando um artigo da Constituição e eu concluo falando. Logo, as garantias constitucionais serão priorizadas frente ao capital das grandes corporações que adoecem o povo com seus produtos nocivos à saúde. Coloquei lá que, pelo artigo 196, a saúde é um dever do Estado, um direito de todos. Não está acontecendo dessa forma. Se for feito tudo isso que eu estou falando, eu detalho aqui que as garantias constitucionais vão ser priorizadas, e aí, em vez do povo ser adoecido pelo capital das grandes corporações, ele vai ser protegido pelo Estado. Ufa! Redação 22, então tá pronto. Acho que tem mais uma redaçãozinha mais 900 aqui, hein? Se você discorda, coloque aí nos comentários. Por que que você acha que essa redação não merece mais 900? Faça aquela crítica construtiva de forma respeitosa, que ela será muito bem-vinda de verdade mesmo. Estamos aqui para ensinar um pouco do que a gente sabe e aprender muito do que a gente não sabe. Já do contrário, quem gostou, dá uma moralzinha aí para nós, dá um joinha, se inscreve, indica para um amiguinho, dá uma olhadinha nos links da descrição que podem ser importantes para você. E a Cecília Meirelles já disse, e eu repito mais uma vez que eu estou tentando ocupar um pequeno espaço aqui nesse terrenão do YouTube, que essa minha pequena vocação para redação é a minha maneira de colaborar na obra de educação de vocês. Espero que de alguma forma eu esteja conseguindo e consiga melhorar ainda mais até o dia 12 de novembro, que é, ufa, é a véspera, é dia 13, é o dia da verdade. Beleza, galera? Desejo a todos ótimos estudos. Espero que você volte aqui para a próxima redação e para a próxima, e para a próxima, e para a próxima. Você fique comigo aqui até o final desse projeto maravilhoso. Grande abraço a todos e até mais.